Bom dia! Oi, Débora, salva a pátria! Ai, Fran! Olha, Fran, graças a Deus que você me fala umas coisas, porque às vezes eu acho que você é meio mutante, né? Porque a Ah, pessoa ela fala comigo 11 horas da noite e tá acordada às 7. Aí eu assisti ontem a live e vi que você falou que não é tão diurna. Eu falei, graças a Deus, a Fran é como a gente, amém, Senhor. amém, sim, não sou mesmo, né? Por Amei isso que você chamando a consigo. pessoa pra cuidar da sua filha às 4 e pouco da manhã. Não, a pessoa Ai, meu podia Deus. cuidar, né, gente? Até que hoje minha filha, tadinha, dormiu melhor, não posso reclamar, não. Essa noite ela foi bem, acordou, acho que era umas 4h30 mesmo, para tomar uma mamazinha, daí tomou uma mamá, voltou a dormir. Acho que tá lá até agora, o que é raro, porque ela geralmente acorda às 6 horas, 6h30. As crianças estão todas desreguladas aqui depois que a gente voltou de férias. Impressionante, né? A gente volta, demora, o corpo demora a se adaptar à rotina, né? Mas Quando a tem a gente questão sai do muito. fuso também, não tem não, Fê? É por Não causa tem do adaptação? fuso. É por causa do Uhum. fuso, é. Que a gente tava. Mas já faz uma semana, né? A gente tava 4 horas Ó, meu marido falou, tá nada, ela já acordou. Meu marido tá cuidando dela. Iludida, mãe. A gente tava 4 horas a mais. A mais não, É. 4 horas depois. Então lá ainda é de madrugada agora, Ah, né? Agora sim. é 3 horas da manhã. E quando a gente chegou lá, foi fácil de se adaptar, porque a gente ia dormir 9 da noite, acordava às 6 da manhã, era como se estivesse aqui acordando Uhum. tarde ainda, a sensação de que a gente estava Uhum. dormindo muito, sabe? E aí aqui, nossa senhora, tá difícil, as crianças não estão tendo sono cedo, tá demorando, imagina mais uma semana. Já devia estar adaptado, né? Mas não estamos. E eu aqui acordando esse horário. É, É como se eu estivesse acordando às 2 da manhã todo dia, entendeu? sim. É, Mas não confesso que estou. eu também não sou essa pessoa que acorda às 6h30, não. Não funciono tão bem de manhã. Eu vou até tarde, mas não Que funciono tão horas bem na você parte da manhã. acorda, Débora, assim que você fica bem? Ah, no mínimo 8 horas da manhã, Fran. 8 horas eu acordando, eu fico ok, assim, mas todos os dias acordando muito cedo, eu sou letárgica. Aí eu chego É, também, depois do almoço eu fico a bateria acabando. mexe muito com a gente, né? O nosso relógio biológico. Mas você sabe que o É. meu mudou. Eu sempre fui de dormir cedo, sempre, desde a adolescência eu dormia cedo, porque eu tinha escola no outro dia. Então eu sempre fui de dormir cedo e acordar lá pelas 7 bem. Só que a escola era 7h15, né? Então eu tinha que acordar mais cedo. Então eu tava sempre com Sim, sono, porque né? eu dormia cedo, mas eu acordava mais cedo do que o meu corpo precisava, né? Ou podia. Mas ele foi mudando, assim, porque teve uma época que de manhã não funcionava. Eu acordava, mas ficava assim, em não funcionamento. Hoje eu funciono melhor de manhã. Eu acordo, Hum, depois que passa aquela dor de acordar, é a hora que eu tenho para produzir, é de manhã. ah, À entendi. tarde eu já não funciono tão bem para produzir, para pensar, sabe? Essas coisas. Entendi. É de Entendi, manhã. entendi. Ô, Débora, hoje sabe o que a gente falar? De tudo, né? Hum. Porque você veio assim de última hora. Gente, a Débora, ela vai se apresentar aí para vocês, mas a Débora hoje, além de ser parte do PNP, ela trabalha no PNP um pouco, né, Débora? Um pouco, mas trabalha. Ela hoje Sim! faz uma curadoria de todos os estudos que a gente tem dentro do Neurociência para Psicólogos e vai ajudando os alunos ali a entender o que, que eles têm, porque tem muita coisa dentro do PNP, Ai, a tem muita gente coisa. chega uma hora que a gente perde o controle e aí vai aumentando as pessoas para ajudarem. E a Débora sempre foi aquela psicóloga, aluna que lia tudo, que estava em tudo. Eu falei, você já faz isso, eu só não estou te pagando, né? Então ela sabe muito bem de vários estudos, às vezes até mais do que eu, né? Porque eu olho uma Ah, vez e tá já bom. coloco. Não, é porque você tem que ficar lendo. Obrigada por esse título, mas acho que não, né, Fran? Mas é, Você tem mas que é. ficar lendo, Esses né? dias, Você sabe. sim. Esses dias alguém pediu alguma coisa e eu falei, ah, tá na aula tal, no vídeo tal, na parte tal, no minuto tal. A pessoa falou, meu Deus, que memória. Eu falei, não, calma, um minuto eu fui conferir, né? Mas eu já Mas sabia.
Aí eu falei assim, olha, gente, às vezes eu me preocupo se eu não vou dar uma bugada em algum momento com os estudos, né? Tipo, tá, eu sei que eu li isso, mas onde é que tá isso que eu li, né? Mas por enquanto tá ok. A Por gente enquanto vai a memória tá crescendo boa. ali, vai tendo que É fazer bastante coisa, né? um cronograma. É muito. Eu acho que hoje deve ter, agora já deve ter mais de 50 estudos ali, né? Traduzidos e tudo. É muita. Tem Fora coisa. as aulas, tudo só pra você saber, é Fora as muita aulas. coisa. É. Ô, Uhum. Débora, se apresenta, por favor. Quem é você? Bom, eu sou a Débora, me formei em psicologia em 2010, fiz uma formação em terapia cognitivo-comportamental. Graças a Deus, eu encontrei a Fran, até contribuindo um pouquinho, né, para quem acompanhou ontem, eu estava me preparando para a minha transição, né, eu estava na organizacional, estava trabalhando em empresa, e aí é bem aquilo, não estava contente, né? Comecei, porque entrei na faculdade sabendo que eu queria clínica, né? E aí, durante esse processo, eu me desvirtuei. Eu Foi encontrei pra a psicologia empresa. organizacional, gostei, e aí também o meu estágio em clínica não foi tão bom assim. Eu falei, ah, não, acho que é POT mesmo, né? Na época a gente chamava de psicologia organizacional e do trabalho. E aí, quando eu estava me preparando, porque em 2020 eu já sabia que eu queria começar na clínica, né? Mas eu sempre, isso é uma coisa que eu nunca te falei, tá, Fran? Eu sempre busquei, eu falava com os meus amigos de São Paulo, eu falava com todo mundo que eu podia. Assim, eu falava, gente, eu quero um curso de neurociência, eu quero entender o cérebro. Eu lembro, assim, que as aulas de neurobiologia, eu ficava vidrada, assim. Eu não sabia nem o que estava acontecendo ao meu redor. Só que era muito cru, né? Era muito pouco, porque era mais para entender ali, né, as partes do funcionamento do cérebro, mas não aprofundava. Acho que é uma aula que eu queria ter tido o tempo inteiro da faculdade, assim. Só que nessa busca dos cursos de neuro, eu não queria essa parte da anatomia, né? Eu queria o entendimento de como que a gente funciona, né? E eu lembro que Uhum. isso era uma sede minha quando eu engravidei já. Eu queria muito entender o cérebro do bebê, da criança, enfim, e não tinha esse material. Pelo menos assim, não era uma coisa tão bem divulgada, porque até a minha Uhum. professora de orientadora de TCC que trabalhava com criança, ela não tinha muita coisa assim. E aí eu encontrei a Fran, né, gente? O universo me trouxe a Fran, que casou justamente com o que eu queria, o que eu acho que é muito importante dentro da clínica. Eu hoje não consigo, às vezes eu falo assim, tá, como é que eu trabalharia com um paciente nesse caso se eu não tivesse a neurociência? Eu fico meio bugada, assim. Mas Você não enfim, né? consegue nem Então, conceber. Ela já não sei. Mas não. é porque é assim mesmo, né? Quando a gente É. encontra, E nem entende como as precisa, né, pessoas saber como funcionam. que a gente funcionaria sem É, a neuro, não. né? Não, é igual as crianças que estão nascendo pensar como é que eu funcionaria se não houvesse TV. Não, ela É, existe, entendeu? Então, é assim mesmo. E aí tô atuando há 2 anos na clínica agora, né? Fiz essa transição total. Estou Você se bem, né? Como a arrepende, gente Débora, conversou. de ter feito Ai, a transição? jamais. Nunca. Esses dias eu estava falando com uma paciente, assim, que a gente estava trabalhando, ela, né, não ficar pensando nessa possibilidade só de empresa. E eu acho que a questão financeira é muito mais assim, a gente se valoriza mais pelo que dá de retorno, né? A gente não depende de uma outra pessoa conduzindo o que você Sim, merece ou não ganhar, né? A sim. questão da flexibilidade de horário, para mim, é uma coisa assim excepcional, porque é isso que a gente estava falando. Eu não sou uma pessoa matutina. Eu não funciono, eu Uhum, não produzo bem até as 10 horas da manhã. Então, uhum, eu poder dizer, ok, eu vou fazer as minhas coisas que não dependem da minha condição mental para funcionar, e eu começar a trabalhar à tarde e até à noite, que eu trabalho hoje até 9 horas da noite, para mim é ótimo, porque é quando eu tô produtiva, né? Que é uma coisa que a gente aprende, inclusive, com você, da gente entender quando é que a gente está funcionando bem e aproveitar melhor isso, né? Então, uhum. essas são coisas assim que eu não abro mão. Eu já São tive impagáveis, proposta né? Isso é impagáveis. Então, impagável. Isso é já impagável. tive propostas de trabalhar assim e não acho que financeiramente não compensa o desgaste
de sai de casa todo dia, pega trânsito, fica fora na hora do almoço. Então, hoje, sempre para mim foi muito importante estar presente, né, em casa, com a família. Às vezes eu vou para Cascavel, que é a cidade da minha mãe, atendo de lá, porque meu atendimento praticamente é todo online, né? Ô, Então eu tenho Débora, essa mas você flexibilidade também. conseguiu o paciente rápido, né? Eu achei Sim, rápido que você conseguiu, sim. assim, popular a É, sua, o seu consultório, né? Hoje você consegue mas viver de clínica. total, total. Desde que eu fiz a transição, na verdade, eu vivo de clínica. Que E hoje, bom. assim, é daquilo que até a gente estava conversando no Entre Nós, né? Que é um parênteses Uhum. dentro do TNT. O que que é uma agenda cheia para mim, né? Hoje, para mim, é uma agenda, a minha agenda, ela tá ok, assim. Eu Uhum. Tá até suficiente. poderia, posso atender mais pessoas, mas assim, tô ok com a minha agenda, sabe? Uhum. E, eu acho não, eu tenho certeza, assim, que isso vem muito por conta desse conhecimento da neurociência, Fran. Porque os pacientes, casou muito bem, assim, de eu estar começando na clínica e o teu curso começar, porque eu comecei a atuar dentro da clínica em novembro. E o teu curso começou comecinho de Em dezembro, né? novembro. Na Em primeira, novembro. na primeira turma. Então, assim, eu comecei na clínica começando com a neurociência. E isso dá uma diferença total. E aí os pacientes começaram a indicar, né? A gente Uhum. estava falando da questão do Instagram ontem. Então, assim, ótimo, né, ter Instagram, eu acho que é importante, mas para mim é muito orgânico entre os pacientes mesmo, essas indicações, né? E esse é o Então, melhor dos mundos, né? Porque quando o paciente te indica, é porque você está fazendo um ótimo trabalho e você melhorou tanto a vida dele que ele quer que os outros tenham um pedaço. Eu acho isso muito exatamente. maravilhoso, né? Porque você Sim. sabe, olha uma coisa interessante, né? Que quando a gente faz um bom atendimento, psicologia vira remédio que a gente indica para os outros, já viu? Sabe quando a gente Sim. fala, viu, você tá com dor de cabeça? Toma esse negócio aqui, esse Ah, Tilenol que faz bem. E o psicólogo vira isso daqui. Ou você tá confuso, vai aqui, marca uma consulta com a minha terapeuta, porque ela é muito boa, ela vai te ajudar. É muito interessante. Eu acho muito gostoso esse processo, é, né? Eu acho exatamente. muito legal, porque quer dizer que você está reverberando bem. Ô, Débora, me diz uma coisa. Hoje em dia, qual é a maior demanda de sintomas? Você atende adolescentes e adultos, é isso, né? Isso. Ótimo. O pessoal estava querendo saber de adolescentes aqui, porque acho difícil, é desafiador atender adolescente, né? Porque é um tipo de trabalho que tem que ter uma, um acolhimento maior até do que com crianças, né? Ai, eu não sei, né, Fran, porque eu não atuo com Nunca criança. atuou com criança. Eu acho que tem. E, e para mim é muito gostoso trabalhar com adolescente, né? Engraçado isso, as pessoas falam, ai, adolescente, eu falo, ai, eu amo, Que inteligente, que eu interessante, amo, né? É, eu mas que bom que adoro, eu você acho que ama, porque eu acho que tem muito psicólogo que atende adolescente que ainda segue a psicologia tradicional, que o adolescente não sai bem da terapia, né? Sai uhum. se sentindo mal ou se sentindo investigado, né? Ah, sim, entendi. Sabe? Aquele Você senso sabe de que investigação. sim, eu acho que é essa questão do vínculo, né, de estabelecer bem que esse é o espaço dele e que o pai não vai saber de nada a não ser o que a gente combinar é importantíssimo, assim, né? E aí, assim, de estabelecer muito bem, olha, então posso conversar com os teus pais? Eu vou conversar isso, tá? Não vai sair disso, eu não vou fazer exposição. E depois que eu termino de falar com os pais, eu volto para adolescente. Olha, a gente conversou isso, isso e isso. E mesmo quando o pai, né, vem para mim, conversa alguma coisa e a gente conversou, eu falo para adolescente que a gente conversou pelo WhatsApp, que foi falado isso, isso e isso. Porque Tá? eu entendo assim que, por exemplo, é, É porque o teu ontem paciente é o adolescente, não é o pai é o dele, né? adolescente e o meu vínculo é com ele. Então, se Com o ele. pai chegar e falar assim, ah, porque eu falei com a sua psicóloga isso, ele vai falar, opa, peraí, como assim você está falando com a minha psicóloga e eu não estou sabendo? O que vocês estão conversando que eu não estou Uhum, sabendo? E aí a uhum. gente já quebra vínculo, né? E a Sim, gente sabe sim. que vínculo é importantíssimo.
E essa é uma das coisas libertadoras, inclusive, para mim, da neuro, assim, do vincular, né? A gente até falou na outra live que a gente fez que, para mim, a clínica ela foi muito até desgastante porque tinha isso. Débora, você não pode falar isso, você não pode se envolver com o paciente, você não pode. E eu ficava assim, gente, mas então eu tenho que ficar engessada dentro da clínica. Não é a nossa natureza, né, Fran? Não é a natureza de nenhum ser humano o não É, envolvimento, né? É uma coisa muito exatamente. doida isso, né? Essa ideia de que para mudar o outro você precisa ter uma neutralidade até Um meio tórrida, assim. distanciamento, né? É, É. porque não faz o menor sentido, né? Se a gente for pensar racionalmente. E aí, quando a gente entende os processos de neurociência de aprendizagem de mudança, o sentido se desvai, né? Se desvai, assim. Sim. Mas você sabe que eu estava vendo um negócio, porque eu tenho um livro aqui em casa do Carl Rogers, né? Isso Aham. por causa da época de gestão de mudanças. E o Carl Rogers é um escritor antigo, como eu digo, velho, que as pessoas não gostam, isso é velho, mas que ele fala isso há muitos anos, né? Só que na psicologia, dependendo da faculdade que a gente estuda, também não dão muita razão ao que ele fala sobre o processo terapêutico que deveriam dar. Porque tudo que ele fala tem base em neurociência. Ele era um Hum, visionário, o Carl Rogers. Você sabia disso? entendi. Não, porque a gente não tem na psicologia. É, Não, eu mas estudei muito deveria pouco ter. ele na faculdade, na verdade. É Não, aquela quem quiser passada, saber, né? estude Carl Rogers, porque é bem dentro da linha do que a gente tem e é lindo de ler desse Ah, processo. Ele fala exatamente o que a gente estuda em neurociência. Ô, Débora, mas me diz uma coisa, quais são as maiores demandas de sim, sintoma ou de desculpa. que você tem hoje? Fiquei pensando se eu tinha respondido a tua pergunta. Hoje, a maior demanda, não saberia dizer em percentual, mas com certeza é mais do que 70%, é ansiedade, para mim, né? Mas ansiedade de Seja sintoma ou a patológica, TAG? as duas, né? Tanto questões assim de crise de pânico, crise de ansiedade, o que deriva ali da ansiedade, né? Tanto patológico como sintoma clínico, né? Em adolescentes Nossa, ou em adultos ou nos adolescentes mais até, você acha? acho que igual, assim, os adolescentes eles têm Tá. muito porque a gente tem, né, essa questão, eu brinco que é colocar o adolescente no armário, né? Ah, deixa ele aí até passar essa fase. E aí a gente não Uhum. acolhe, né? Já é uma fase muito difícil para eles estão transitando, eles estão tentando se entender, se conhecer. Nós, muitas vezes, enquanto pais, não temos o conhecimento para dar o suporte para ele, o que deixa eles ainda mais, né, distanciados naquele sintoma, naquela sensação de rejeição, de eu não sou adequado. Aí tem a questão ainda social da escola, porque vem toda essa questão da adolescência, né, do fazer parte, do pertencer, e que é muito difícil, né? Porque eu falo assim, eu tenho uma filha de 14 anos e eu brinco que eles são muito. As coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, às vezes ela chega pra mim e fala assim: ah, mãe, porque eu vou sair com fulana. Eu falo assim, mas você não estava brigada com ela? Ah, não, mas a gente já fez as pazes, mas isso foi ontem. Já tá tudo bem É um hoje. processo muito rápido, né? Muito rápido. Só que aí, assim, ao mesmo tempo que eu me sinto acolhida pelo meu grupo, logo eu já sou rejeitada também. Então, Uhum. essa intensidade deles próprios, né, mexe muito também com isso. E aí Uhum. entra na parte, né, de eu entender as minhas emoções, que geralmente a gente não aprende na infância, e o lidar com isso. E aí eles não sabem lidar e ficam ansiosos, né, anestesiam, tem outros tipos de problema, assim. Mas dentro dos pacientes de adolescente, é Muita cem por ansiedade. É cento porque o muito próprio 100%. processo da adolescência, né, o cérebro na adolescência que ele atende mais a estímulo negativo do que positivo, né, ele vai dar mais vazão ao negativo, isso já é Sim, gerador de ansiedade, né? Ele é um sim, cérebro que vai tender a ir para um processo de ficar o tempo todo pensando nos pares, no grupo, na rejeição, em si mesmo, no que é negativo e no que pode dar alarme para ele, porque socialmente ele não quer se sentir. Oi, eu tô quase parando da bateria oi. aqui, peraí. Essa Ah, tá, questão da achei que era aí. ansiedade. Oi, tá me escutando? Tô, Essa questão aham. da ansiedade, ela é uma.
uma fuga da rejeição muito grande, o teu cérebro o tempo todo querendo ser pertencente, só que não conseguindo regular positivamente, né? Sim. E aí, assim, eles entenderem esse funcionamento deles é incrível, né? Eles Como é que você entenderem, por faz? exemplo, a gente conseguir. Fala, como Pode é que você falar. tem usado? Que é isso que eu já ia dizer. Como é que você tem usado a neurociência para ajudar esses adolescentes? Eu vou trazendo para eles, por exemplo, Fran, para eles, para os pais, né? Como que funciona o cérebro do adolescente, que o cérebro ele não está formado, né, e conectado entre as suas áreas, assim como um adulto. Então, que esperar deles determinadas coisas é pedir para, né, pedir para um bebê que mal caminha andar de bicicleta. Então, é muito essa psicoeducação, assim, olha, você sabe por que que você não está conseguindo isso? É porque teu cérebro, ele está muito na emoção, o teu córtex pré-frontal, ele não está conectado com as outras áreas, e isso faz com que esse monitor da escola, né, que coloca ordem na casa, ele não está funcionando, ele está dentro do escritório. Ele não Uhum. tá lá dentro da recreação falando, ó, galera, agora vocês vão para a sala de aula porque a gente tem que organizar isso daqui. Até essa questão, né? Olha, para você isso é intenso porque você está fazendo, né? Faz parte desse teu processo de desenvolvimento dentro da adolescência. Então, essa intensidade no sentir, né? Das emoções, de ser tudo muito, muito, né? Aceitar, né, essa Forte. intensidade. Eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas da neurociência, em todas as idades, o aceitar as emoções, Sim, mas na sim. adolescência é um presente, porque o que que a gente fala dos adolescentes? O adolescente sente muito, né? A gente fala de um Tem que se jeito controlar. pejorativo, né? É. A Mas o adolescência toda é citada aceitar muito que pejorativamente, né, Fran? sim, sim, sim. E é uma questão social isso, né? Às vezes, até Uhum. eu me pego entrando nesse fala. Adolescente, daí eu falo, credo, Franciele, você para com isso. Porque a gente entra no negócio social, entende? É uma coisa doida. Olha a consciência que a gente tem que ter para não fazer isso com os adolescentes. E aí, eu ouvindo aqui você e as questões que a gente fala lá no PNP, como é poderoso para um adolescente poder entender que tudo aquilo que ele sente, que todo mundo diz que é muito, é exatamente o que ele deveria estar sentindo agora, que é esperado do cérebro dele nesse momento. Sim, E ao exatamente, invés de falar, não exatamente, quero sentir isso, é ele aceitar a intensidade de tudo aquilo, porque aquilo é ele. Isso muda exatamente. até a autoestima, né, Débora? Sim, porque aí ele sai daquela inadequação, né? De Sai que da eu não deveria rejeição. sentir, exatamente, de que eu não deveria sentir, porque até tem a questão do desamparo, né? Eu falo muito assim, porque nessa ideia de que o adolescente é difícil, né? Que entra na adolescência, eu escuto muito isso, né? Ai, mas e a adolescência? Ah, entrou na adolescência. Eu brinco que eu quero mais dois filhos. Brinco não, né? Isso é certo. Que eu quero mais dois filhos e as pessoas falam, meu Deus, corajosa, e a adolescência? Eu falo, gente, faz parte, Eu trato tá? adolescente. Dá licença. Eu tô tirando a cara aqui porque o meu celular tá perdendo a bateria. Eu achei que eu tinha ligado ele, mas ele não ligou. Ah, tá. E aí qualquer coisa E vai aí, sair daqui. essa, Ah, essa entrada na adolescência faz com que né, dentro da família, socialmente, já crie essa exclusão, né? Ai, mas você era mais sorridente, mas você era mais aquilo, mas você era mais meigo, você era mais. Então, muito dessa. E quando tem a comparação com irmãos, né? Então, é muito disso, assim, entra na fase da adolescência e já começa a colocar o adolescente nesse guarda-roupa que eu brinco, assim, já vamos começar a dar uma colocada ali no fulano mais pra lá, porque ele já entrou na fase da do... aborrecência que o pessoal brinca, né? Que Sim, é sim. péssimo, inclusive. Peraí, o pessoal tá reclamando que meu áudio tá baixo. É porque eu tô sem fone. Peraí, gente. Hoje teve problemas aqui. Oi. Até que pra É mim que eu tava te escutando bem. minha bateria também tá acabando. Daqui a pouco a gente vai desligar. Jonathan, se você estiver me escutando, por favor, eu preciso da bateria pro meu celular. Porque senão a gente vai sair daqui e vai acabar a live e eu tô assim. Ô, Débora, essa questão da rejeição.
que a gente sabe também, né, por causa da neurociência, que todo mundo entra na questão da rejeição, né? Que nós somos programados para pertencer. Então, logo, nós Uhum. somos programados para não querer ser rejeitados. E, no entanto, o Sim, mundo o tempo todo coloca regras que fazem com que a gente se sinta rejeitado, né? Você não sim. é disciplinado, você não é controlado, você não é bom em matemática, você não é bom pai, você não é boa mãe. Acho que desde a infância até a vida adulta, o mundo nos dá mais sinais de que a gente não está adequado do que a gente Uhum. está, né? Uhum. Em qualquer lugar que Sim. a gente vá. E aí, quando a gente entende de ciência do pertencimento, de como isso faz mal para a nossa saúde mental, e o pior, de como as pessoas usam esse senso de inadequação para te vender coisas, produtos, Sim. serviços, Sim. coisas, né? Sim. Porque é em cima dessa escassez de quem você não é que as pessoas te vendem. E o adolescente está muito ligado no mundo, né? Ele está muito ligado no ter para se sentir pertencente, no ter a roupa, porque a parte da adolescência é a busca do senso de pertença concreto, né? Uhum. Eu saio da Uhum. minha família e quero. Como que você vê essa emoção de rejeição hoje dentro do consultório em relação a tudo isso, sabe? Ao mundo te pedindo o contrário. Como é que você tem visto os adolescentes? Como é que você tem ajudado eles em cima disso? Ui, que pergunta Desse, difícil. você fala desse sentimento deles de pertença e de rejeição. Eu explico justamente essa questão da neurociência, que ele vai, por conta do cérebro dele, desse funcionamento, dessa busca, né, de tá bom, quem sou eu? Porque eu não quero, eu descolo da família, né? Eu não fico mais seguindo só o que os meus pais dizem que é o que eu tenho que ser, é o que eu tenho que gostar, que é esse processo natural do adolescente, né? Tá, então eu me descolo da família e eu começo a buscar outras referências. E essa busca, ela é natural, e aí eu explico a neurociência do pertencimento, né? Que ele querer pertencer é algo biológico dele, que ele tem essa necessidade, que nós somos programados para sermos sociais, né? Então, quando eles falam, porque eu não preciso de ninguém, porque eu quero não precisar de ninguém, eu falo, impossível, você não é programado para isso, né? Então, assim, você pode conviver bem com uma solitude, mas querer não conviver com ninguém, você não vai ficar bem, porque não é a tua natureza você ser isolado, né? E Uhum, aí eu explico até a nossa questão histórica, né? De como uhum, que a gente era muito mais bando e a gente foi se distanciando isso até com as revoluções que a gente teve, mas que uhum. não é a nossa natureza. E aí falo da questão da rejeição, o quanto isso dói, né? Que eu acho incrível aquela parte que você explica pra gente que a dor da rejeição ela fica próxima da área do cérebro que sente a dor, né, no corpo E- físico, e por isso que às vezes a rejeição ela dói tanto que parece que é físico, né? E eu uhum. falo, e então essa explicação, essas explicações, né, de como o nosso cérebro funciona, eu acho que são realmente assim, libertadoras, porque eles falam, então eu posso sentir, então eu não preciso me isolar para me sentir melhor, né? E aí esse trabalho é isso, assim, ele liberta porque você começa a entender o seu funcionamento e é aquilo que a gente brinca, né? Chega daquele, Uhum. ok, então é isso, então vamos trabalhar dentro disso. É um espelho para ele mesmo, talvez que ele não encontre em casa, porque os pais às vezes não têm esse conhecimento, porque além de ser um Não, conhecimento técnico, ele é muito atual, né? Ele vem de exato, então você dá uma psicoeducação de neurociência para um adolescente num lugar onde ele não se sente visto e é, por isso que ele quer arranjar anestesia, porque também não sabe regular, nem sabe que isso é sim. rejeição, se sente inadequado de sentir rejeição, não sabe regular, o cérebro ainda não está maduro o suficiente e ele não tem um lugar seguro para fazer isso, né? Sim, porque é isso, né? A sociedade ainda é muito desamparadora, A sociedade. escolar, né? Então, esse é um conhecimento que ainda precisa ser muito difundido, né? Para a gente justamente entender esse funcionamento. O ano passado, sei que a gente estava falando de adolescência, e minha mãe falou assim: porque não sei o que, os hormônios. Eu falei: você sabe que não? Tem o hormonal, mas é muito mais o como o cérebro dela funciona. A gente estava falando da minha filha, claro, né?
E aí eu dei uma mini aula ali para minha mãe, né? Santos de casa, de vez em quando, tento fazer milagre, né, Fran? E aí, para a gente também tirar essa responsabilidade, é hormonal, é hormonal. Não, vamos entender o cérebro dela, como está funcionando, por que está funcionando assim, né? E é isso, né? Porque aí, quanto mais rejeitado eles se sentem, mais eles se distanciam, pior eles ficam, mais anestesiados, né? E é um ciclo sem fim. Então, aí é esse movimento, né? De você fazer a psicoeducação com o adolescente para ele se entender, mas de você conversar com os pais para que eles também entendam esse funcionamento, porque senão a gente fica, Sabe né, que batendo aqui dentro de casa. um dos últimos estudos que eu vi lá no congresso, que aliás eu vou colocar na aula de adolescente que vai ter ano que vem, ele foi uma pesquisadora que estava estudando grupos de adolescentes, ela estudou meninas e meninos. Agora eu não lembro se era só meninas ou se era meninas e meninos. Tá, mas vamos pegar um grupo de adolescentes. E nesse grupo de adolescentes que ela pesquisou, o N dela ela foi bem grande, foi 300 e alguma coisa adolescentes. Ela tentou entender se existia alguma correlação dos adolescentes que faziam uso de álcool e de maconha, porque nos Estados Unidos, em alguns lugares é liberado, mas não para adolescentes, mas enfim, alguns Uhum. que não buscavam o uso de maconha. O que ela queria entender, existe diferença neural? Existe diferença na história de vida? Essa foi a pergunta de pesquisa dela. Hum. E Ai, que legal. bem resumido, o que ela achou na resposta dela de pesquisa foi que os adolescentes que procuravam vício tinham uma amígdala mais ativada em emoções negativas, ou seja, eles mesmo a gente esperando que a adolescência ativa mais a amígdala durante emoções negativas, esse grupo, quando comparado com o grupo que não usava, o grupo que não usava ativava menos ainda do que o grupo que usava. Então, existia uma questão neural que fazia com que esses adolescentes não conseguissem regular as emoções ainda mais do que os que conseguiam, entende? Mesmo para o limite da idade, que eles já não conseguem, esses não conseguiam mais. E que o uso de substâncias estava muito correlacionado na cabeça deles ao prazer, à motivação, à Uhum. sensação de dopamina, que substitui a desregulação emocional. E ainda mais profundamente, esses adolescentes que tinham mais predisposição a usar apresentavam uma infância com ameaças e com estresse maior. Então, existia também essa correlação de histórico da infância, de muito estresse na infância, com uma amígdala mais superativada do que a idade e da busca de uso por substâncias. O que a gente fala no PNP e o que a gente já sabia Em de aulas de trauma, né? Eu ia falar isso. memória, mas é um estudo bem específico. Então, assim, é Sim. mais uma vez, né, para a gente tentar entender que os adolescentes ou que a gente adulto não é por acaso, né? A gente não age aleatoriamente, a gente não se autodestrói aleatoriamente. Sim. Esse auto E você sabe que vontade, né? essa questão do vício é outra coisa, né, Fran? Porque qual que é a nossa tendência quando a gente não tem o conhecimento? É olhar para o vício como algo assim, eu não acredito que você faz isso, né? Que você fuma, que você usa isso. E quando você tem o entendimento do porquê ele está usando algo, fazendo algo, você fala tudo bem. A gente não está aqui julgando esse teu vício. A gente não vai olhar isso como algo principal, porque aí a gente explica o funcionamento do cérebro no trauma que vai para o vício, né? E, e isso é a outra coisa que, principalmente nos adolescentes, aproxima. Porque ele entende que eu não olho para ele assim como a sociedade, de uma maneira geral, fala assim: eu não acredito que você está usando vapor. Você tem que parar com isso faz mal para tua saúde. Não, olha, vamos entender por que você está usando vapor. Então, aí eu aproveito, às vezes até eu falo assim: observa quando você está fumando as tuas emoções. Não precisa parar de fumar. Mas então começa a entender a emoção que está por trás disso, né? Porque aí a gente já está nesse processo da psicoeducação, de entender as emoções, de regular, Amém. mas é difícil deles perceberem. Então eu uso a anestesia para dizer, quando você estiver nela, olha, tenta olhando para você começar a se entender, né? O Porque que é você isso. está do resultado, então, do que você aprende de neurociência com esse grupo? É a psicoeducação ou mais alguma coisa? Você usa as técnicas com eles ou
Uso, oxe, não Oh, falei das, não falei das técnicas, né, Fran? Eu uso com todos, né? Porque como eu não lido com criança, então eu uso e muito nessa coisa assim, vamos ver o que funciona para você, né? Mas sim, e eles trazem muito assim, nossa, Débora, como essa técnica me ajuda. tá com a Débora. Só com essa conversa aqui. É o quê? Cortou. Se eu fosse adolescente, eu ia querer me tratar com você, Débora. Não é, gente? Fala, eu também. Ai, Fran, você é maravilhosa. Ai, gente, a Fran me regula demais. Ai, amo. Não, É, mas, eu acho que mas, você conseguiu pegar uma paixão que você tinha, que provavelmente você já tinha essa paixão por adolescentes, sim, né? E sim, ou com o que você, tudo que a gente estuda de neurociência e casa muito bem quem tem paixão por adolescentes e crianças. E para você existe uma aceitação muito grande. E a gente sabe também pela neurociência que se não tem aceitação, a gente não se cura, né? sim, Então, sim, que bom que os adolescentes podem ter espaços de aceitação, sabe? Mas vamos lá, sim. que técnicas que você usa mais com eles, que você vê que dá certo para essa idade? Respiração, eles aderem? Não? Mais difícil, né? Respiração. A gente sabe que meditação, dependendo da idade, não vai, né? Mas Hã? assim, numa fase mais próxima dos 18, a gente tenta. E também a meditação, eu explico muito para eles dessa questão da meditação, que não é só aquela meditação zen que a gente entende, né? Que é de parar e ficar olhando os pensamentos, observando e tal. Então, a gente trabalha muito isso também, o como que a meditação pode funcionar para eles. Mas assim, Fran, uma técnica que funciona para todos é a do fio, né? Do amparo. Maravilhosa. Não 100%, Não. não 100% a da cura, né? Do desamparo, mas a do amparo, assim, é, é total. A minha cachorra puxando o negócio aqui. É para todos. A questão da segurança no corpo, né? Assim, da âncora, né? Então, observa o teu corpo, aonde que ele está. Ah, eu estava vendo uma pergunta. Aonde que teu corpo tá demonstrando que você não tá bem, que você tá desconfortável, né? E traz segurança para ele. Vai para uma memória de segurança, vai fazer alguma coisa que te dê segurança. Coloca a mão no peito, coloca a mão na garganta, faz o movimento das mãos, a gente vai testando, né? Então, é muito disso, assim, tá, vamos pegar essa técnica, ó, mas não se preocupa, se ela não funcionar para você, a gente vai adaptar. E pode me mandar mensagem ao longo da semana, não precisa esperar a próxima sessão. Porque às vezes, Uhum. se para você não funcionar, a gente tem que adaptar para funcionar enquanto você precisa, né? E não esperar uma semana, 15 dias para daí a gente readaptar, porque a gente precisa que você regule no teu dia a dia. Você não pode ficar mal, né? Então, também tem isso, assim, testa, não funcionou, vamos para outra coisa. Mas algo que eu sempre falo para eles quando eles me trazem a devolutiva é: tá, mas você não se sentiu nada confortável, piorou, ou você sentiu que deu uma melhorada, mas você está esperando ficar 100% bem com a técnica. Porque aí Também se tem, sim. porque aí se tem aquele 0,5 de melhor, eu falo, então você está melhorando. Só que você está querendo ficar 100% bem depois da técnica, e não é assim que funciona. Mas a gente vai testando, né? Maravilhoso a gente poder dar isso, porque até nos adultos, né? A nossa Sim. expectativa que as pessoas têm do que é estar bem, o que é não estar, o que funciona, o que não funciona, é uma expectativa que não existe, né? E a gente vai trabalhando tudo isso Isso. falando na neurociência. Vocês estão perguntando qual que é a técnica do amparo? Essa técnica está lá no PNP, gente. Tem que fazer o PNP. Mas ela ela Ai, é gente. o nome da É, autora e da pesquisadora, tá? Mas eu ensino lá no PNP. eu vou falar que eu tenho uma amiga, Fran, que eu convoco ela. Toda vez que você abre o curso, eu falo, fulana, você tem que fazer. Ela trabalha na organizacional, né? E aí Uhum. agora tem a gestão de mudanças, tá, gente? Tem gestão de mudanças dentro do PNP. E agora tem a certificação da exaustão. Eu falo, pelo amor de Deus, amiga, eu não vou falar o nome dela para não expor, né? Você está convocada. Quando você fechou a última turma, eu falei, dezembro ela vai abrir. Eu não quero saber, você vai entrar.
Porque eu falei para ela, isso vai mudar tanto, porque o pessoal confia muito nela, né, dentro da empresa, ela tem esse dom, né? E eu falo para ela, vai te dar outra visão. E aí ela fala, Débora, eu preciso, pelo amor de Deus, terminar minha pós, eu tenho que fazer, porque senão eu vou perder a pós. Mas eu acompanho a Fran, eu tenho muita vontade de fazer o curso. Eu falo, então você está convocada, eu não quero saber. Em algum momento você vai fazer, e você tem prazo de entregar esse TCC, ok? Não, Porque é muito maravilhoso o curso, melhor gente, Ai, Fran, pra mim cortou. TCC vai ficar melhor com o PNP, porque até isso a gente aprende, né? Como que a gente se programa Sim, melhor dentro do processo de aprendizagem. O pessoal sim. está perguntando se pode ser feito por estudantes de psicologia e medicina, pode, tá? Pode sim. Ô, Débora, outra coisa que eu quero que a gente converse aqui. Então, resumindo, vou te fazer a pergunta que eu sempre faço. Vocês estão me vendo bem? Eu fiquei escura para Eu mim tô. mesmo. Ah, então tá. O PNP, então, resolveu as dificuldades emocionais e cognitivas dos seus pacientes em consultório? Ah, total. Total. Assim, é isso que eu falo. Assim, eu não sei como que eu trabalharia hoje sem esse conhecimento. E eu tenho, assim, absoluta certeza que é, esse meu sucesso, né? Não estou falando de um sucesso externo. O meu sucesso em clínica vem muito dessa educação, assim, desse conhecimento e de possibilitar eles, né, não só o conhecer, mas também o como se Hum, ajudar, né, eles próprios com as técnicas. Então, totalmente, assim, o programa me ajudou para ter esse suporte, né, e que eles também tenham esse suporte, eles com eles mesmos, de eles conseguirem se entender e de se regular e de se amparar e de trazer essa proteção sem ficar necessariamente dependendo da terapia para. Sabe aquela sensação de sair da terapia, mas parece que eu não saí melhor. Não que eu saí mal, mas eu saí melhor, então eu tenho que esperar a próxima sessão para poder desabafar tudo que eu quero. E aí é, parece que é um ciclo que encerra, assim, né? isso não dá. Então, Não dá. é. Ô, Débora, qual é o tópico que você acha que mais impactou na tua vida de neurociência, na tua vida e na tua profissão? Que eu sei que você usa para a tua vida também, tudo. Tópico Tudo. que impactou. Se é que existe, né, essa resposta. É difícil, né, Fran? Mas, nossa, é difícil. É, eu gostei muito, assim, do entendimento do desamparo, né? Acho que, nossa, isso dá uma luz para a gente se entender, para a gente entender assim, nossa, então eu sou assim por causa disso, socorro Deus, Uhum. de uma infância baseada em desamparo, né? E não só, né? A gente fala muito, né? Não é só um desamparo familiar, né? É social, é escolar, né? Ouso dizer que É, até muito mais do que familiar. Mas uma coisa assim que para mim eu acho que hoje eu colocaria como algo assim que eu falei, putz, é isso que muda é a questão do vínculo. Sabe, não que as outras coisas deixam de ser importantes, porque tudo porque a gente está entendendo o funcionamento do cérebro, né? Por exemplo, na bipolaridade, é né? Enfim, nos outros transtornos. porque quando a gente fala de vínculo, a gente também está falando da psicologia, da neurociência social, do senso de pertencimento. Está falando dos Isso. dois, né? Para você, É, isso mais impactou. porque é isso, assim, para mim a clínica era difícil porque eu não podia vincular, eu tinha que ficar distante, e para mim isso era desumano. Eu não conseguia, me fazia mal não poder vincular, não poder me importar com o paciente, sabe? Então, Uhum. assim, eu me sentir liberta, né, para num sábado mandar assim, fulano, eu sei que tua prova é hoje, como é que você tá? Você tá ansioso, né? Como que você tá se sentindo? E ele fala, nossa, ela lembrou, sabe? Olha que incrível, teve uma paciente que eu mandei um parabéns de aniversário, né? E eu até falei, desculpa, tá mandando só essa hora, eu lembrei o dia todo. Ela falou, nossa, eu não tava nem esperando. Eu falei, como assim? Como assim? Eu sou só psicóloga, a gente tá, né, toda semana, como que eu não vou te mandar parabéns? Então, assim, isso para mim foi algo que me trouxe essa leveza na clínica, de ok, eu posso vincular, porque isso, inclusive, é a nossa natureza, é o que faz com que ele se entenda
como alguém que faz parte de algo, né? Que não é uma dependência, mas é assim, eu sou importante também. Ela me vê, ela se importa, né? Que eu acho que isso é uma coisa que quando a gente entende isso, é sensacional, né? E deixa eu até te falar que aí a gente tem tempo. Ai, rapidinho. A gente teve aulas de frustração, né, gente? Aqui só spoiler, tá? Vocês vão ter que fazer o curso para entender. Só um gostinho, né? Na aula de frustração, que a Fran estava ensinando pra gente, a questão de como o nosso cérebro funciona, né? As coisas que a gente tanto evita, como a questão do elogio, né? E aí você fala assim que se a pessoa só precisa de elogio, gente, por que não elogiar? Elogia! Qual que é o problema, né? E aí, nessa minha experiência de trabalhar, né, com vocês, teve um dia que eu falei para o Jonathan assim, Jonathan, eu demorei para responder tal coisa, porque eu estava pensando aqui num nome, né, para essa minha função, porque curadoria, para a gente aqui se entender, é ok, mas por uma questão mais burocrática não servia, né? E aí eu falei, daí eu mandei para ele o documento, e ele falou assim, sensacional, amei o nome, e eu, ai, que bonitinho, que querido, e eu fiquei assim, ai, é o Jonathan, né, gente? É o marido da Fran, ele entende a importância disso. E eu falei, ai, que delícia, né? Que bom se as empresas entendessem a importância disso. Às vezes é tão pouco que precisa, né? E fica todo mundo alarmado, alarmado no medo, nessa coisa de que eu não tô fazendo certo, eu não tô fazendo bem. E era só dizer assim, nossa, como você fez bem. Elogiar estraga, né? Ai, Eu acho terrível isso. mesmo, inclusive, o quanto a gente direciona os pais para se sentirem livres para poderem armar os seus filhos e vincularem com eles, né? Porque o que um adolescente precisa é aproximação, é olhar, né? É conversa, é amparo, né? E não regras que não ele é um lugar nenhum, ou regras que ele não consegue executar, ou Sim, julgamento, ou julgamento, né? Ele precisa desse lugar seguro de olhar mesmo para poder se é, desenvolver. exatamente. Que é tudo que, por exemplo, a criança precisa, né? E quando a É, gente faz o contrário, a gente está trazendo o medo, assim, né? É essa busca de sempre estar alarmado na adolescência e na fase adulta, procurando por ameaça e não por segurança, né? é. E o adulto também, né? A gente também precisa. É, Ô, Débora, última pergunta. Vamos sim. pensar agora em sociedade, né? De tudo que você aprende, já sabe hoje, aplica no consultório com os adolescentes, sabe que funciona, sabe que é o coeficiente de melhora, que é o amparo, que é a escuta, que é estar junto, que ser esse espelho de funcionamento neural, cognitivo, emocional do adolescente. O que que você daria, o que que você acha hoje que é fundamental para quem é pai de adolescente, pai e mãe? Até porque você é também, né? Você pode falar Sim, felicidade. com mais propriedade. O mais importante é essa questão do eu entender, do eu amparar, né? De tá, se ele está assim, o que está acontecendo? Às vezes não é sobre mim, né? Vai vir essa descarga em mim porque eu sou o porto seguro, eu sou com quem eles podem, né? Estourar. Porque se eles fazem isso com os colegas, eles acabam tendo a rejeição, que é o que eles temem, né? Uhum. Então, assim, tá, se não é comigo, mas ele chegou da escola assim, então o que está acontecendo, né? E às vezes até dar esse tempo, né? Não ficar forçando, mas dizer, olha, eu tô aqui para quando você precisar falar, ou se você não quiser falar, mas se você quiser ficar junto comigo, se você quiser fazer alguma coisa, né, junto. Então, é muito o evitar essa coisa que eu falo assim de é adolescente. Tá bravo com alguma coisa, deixa ele lá até ele ficar bem, né? Então, assim, deixa ele lá até ele ficar. Hã? Não é só uma vez, né? É fazer isso que você está dizendo para sempre, sucessivas vezes até Exato. catar ele de volta. Sim. E aí, é uma coisa que eu acho incrível também, Fran, é a coisa da individualidade. Porque a gente fala assim, mas eu lembro de você sempre, né? Mas, meu Deus, eu já dei de tudo, eu já fiz de tudo, e não cessa. Aí eu falo, mas então a necessidade dele é diferente,
né? Porque talvez a gente colocou, eu não sei em que momento a gente fez isso, né? Mas a gente colocou uma média do que é o ideal. Então, qual que é o ideal da pessoa receber amor, de receber atenção, de receber carinho? E aí eu entendo que se eu tô dando mais do que essa métrica, então por que ele ainda não tá bem? Mas então, porque ele está precisando mais. E a gente vai precisar entender isso e vai ter que entender como que a gente pode fazer esse mais, né? Fran, você Oi, está Débora. escutando? É você ou sou eu? Agora não sei. Jonathan, eu que saí do ar? Parou, parou. Não sei, para mim ficou girando a tua bolinha, mas é agora que eu estou escutando, eu tô recebendo as mensagens, não sei. Mas você me escutou até que horas? Até que parte? Acho que a gente escutou até essa individualidade, que a nossa métrica não é a métrica do que eles precisam, que é uma coisa mesmo, acho que esse é o cerne da neurociência também, né? É, Apesar de é, entender a necessidade individual de cada um, e que às vezes você dá sim. muito a precisa demais. Exatamente, a gente tem que entender o que cada um precisa, né? Enquanto amor, enquanto a necessidade individual mesmo, porque senão a gente fica assim, mas eu já dei muito, mas muito para quem? Para você, talvez ele, para ele não, para ele ainda tá precisando. E isso até com adulto eu falo, né? Porque às vezes, por exemplo, na questão conjugal, né? Foi a Fran, tá? Fico mais tranquilo, então vocês me escutaram. É, então, eu falo assim, mas se você está precisando, você precisa de mais atenção. Você está precisando. Claro, a gente vai olhar para a tua, né, questão, se não tem desamparo, que às vezes você está exigindo muito do outro e isso não é do outro. Uhum. Mas a tua necessidade é diferente, né? E aí a gente tem que fazer também o outro entender isso, assim. Ou Mas isso é uma coisa. a poder buscar este amparo em lugares que não são pessoas específicas, na sua própria vida. Né? Acho que como adulto a gente já Sim, tem um pouco de noção quando é amparado, é que sim, o mundo me dê, eu preciso de mais, mas então eu vou ter que buscar esse mais em outro lugar, que não é um vício, que não é uma compulsão, que não é que é o que a gente faz, né? Mas o adolescente não sim, tem essa opção. Ele exato, precisa. exato. Exatamente. E aí somos nós, né? E é a escola e é a sociedade, né, Fran? Eu acho que a escola também ela tem muito esse papel e a nossa escola tradicional ainda ela não olha para isso, né? Então, quando a gente tem uma escola que dá esse suporte, eu fico assim, graças a Deus. É, Ainda bem, né? Porque quando a gente existe, coloca só mas pro ainda aluno é complicado. é. Eu acho que é bom. A gente precisa mudar o mundo, né, Débora? Temos muito trabalho. Uhum, sim. Muito trabalho. Débora, já tem que ir se despedindo. Foi muito bom, muito obrigada. Que bom que a gente pôde falar sobre isso. Aconteceu que eu acho que era sobre isso que a gente tinha que falar mesmo. Sobre Sim, sim. bem, sobre como ver ele através da neurociência, como que isso humaniza nosso olhar, como que isso nos permite ajudá-lo, né? E ajudar os pais também. Vai sair vários cortes bons dessa live aqui que a gente vai espalhar aí pelo mundo. Precisamos. Pessoal, gostaram? Escrevam aqui. Sim! Só para a gente saber se vocês gostaram. Ah, E olha só, hoje, meio-dia, muito eu vou bom, fazer Fran. um bate-papo sobre DSM-5 e a neurociência. Quer dizer, será que as psicopatologias através da neurociência são só através do DSM? Então, quem é psicólogo e tiver interessado, será um bate-papo rápido ao meio-dia, que eu não fiz. E às 7 da noite teremos outro bate-papo sobre neurociência e a carreira de psicólogo. E semana que vem, a semana Neuropsi. Ó, o pessoal disse sim, sim, muito. Então já sigam a Débora. Débora, qual que é o teu Instagram? Débora Bueno Psi. Tem um pessoal ali que Débora, já está seguindo. ó, ótimo. Mas tem gente não, gente que é nova aqui, né? E quem quiser, já marca a consulta do seu filho com ela, né? Obrigada, viu, Débora? Tira assim a toca de caixa de Imagina, última hora. Bom, imagina, Fran. Obrigada. beijo. Bom dia para você. Bom resto de live.
as lives da vida hoje. Tchau. Até amanhã. Beijão.